Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para trazer até você as últimas informações sobre o conflito na Síria, para que entenda melhor o que está acontecendo e, com isso, claro, rezar por toda a população deste país árabe que sofre com 7 anos de conflito e mais de 400 mil mortos até então. Mas por que a Canção Nova interrompeu sua programação para falar deste assunto? Ressalto que a nossa oração é mais eficaz quando saímos de nós mesmos e nos compadecemos da pessoa mais próxima e da mais distante também. Portanto, queremos fazer o apelo a você. Rezemos pela Síria, rezemos pela paz. Vamos às informações então. Os Estados Unidos, Reino Unido e França iniciaram a ofensiva contra a Síria nesta sexta-feira através de ataques a alvos em Damasco e Homs. Donald Trump ordenou o lançamento de ataques de precisão contra possíveis alvos ligados a armas químicas do governo sírio Bashar al-Assad. A ação, apoiada por França e Reino Unido, foi uma resposta ao suposto ataque químico contra a cidade de Douma, perto da capital síria de Damasco, no dia 7 de abril. Ainda na noite de sexta, Trump anunciou a ação militar da Casa Branca. Após os horrores da Primeira Guerra Mundial, um século atrás, nações civilizadas se uniram para banir a guerra química. As armas químicas são especialmente perigosas, não só porque infligem sofrimentos horríveis, mas porque mesmo pequenas quantidades podem desencadear uma devastação generalizada. Trump também mandou um recado para Irã e Rússia, apontados por ele como responsáveis por apoiar, equipar e financiar o regime de Assad. Eu pergunto que tipo de nação quer ser associada ao assassinato em massa de homens inocentes, mulheres e filhos, questionou. Enquanto Trump ainda falava, explosões sacudiram Damasco. Em uma coletiva do Pentágono, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, general Joseph Dunford, disse que os alvos incluíram uma instalação de pesquisa síria e uma instalação de armazenamento de armas químicas. Os ataques da noite dessa sexta-feira, segundo o Pentágono, foram direcionados a 3 estabelecimentos de armas químicas na Síria. Os alvos estavam localizados em Damasco e Homs. Como a gente pode ver aqui no mapa, são eles um centro de pesquisa de produção de armas químicas e biológicas em Damasco, um armazém de armas químicas em Homs, a leste de Damasco, onde o governo americano acredita haver estoques de gás sarin, além de uma base que também teria armas químicas. No ataque desta noite foram usados 105 mísseis contra a região. A defesa aérea da Síria conseguiu interceptar 13 mísseis americanos no subúrbio de Damasco. Sempre atualizando o seu Twitter, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o ataque aéreo contra o governo sírio e disse que foi, abre aspas, perfeitamente executado. Obrigado à França e ao Reino Unido por sua sabedoria e pelo poder excelente do seu exército. Não poderia ter tido um resultado melhor, missão cumprida, fecha aspas, comemorou então o presidente dos Estados Unidos. Após os ataques e declarações americanas, os presidentes do Irã, Hassan Rouhani, e da Rússia, Vladimir Putin, condenaram a ofensiva dos Estados Unidos a Damasco e Homs. O líder supremo do Irã também se manifestou. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, disse em sua conta no Twitter que o ataque à Síria foi um crime e não conseguiu alcançar os objetivos. O ataque de hoje à Síria é um crime. Declaro que o presidente dos Estados Unidos, o presidente da França e o primeiro-ministro britânico são criminosos. Eles não serão beneficiados por este ataque. No site oficial do Kremlin, o presidente russo Vladimir Putin também condenou o ataque à Síria e pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU neste sábado para discutir as ações agressivas dos Estados Unidos e seus aliados. Putin disse que as ações dos Estados Unidos na Síria pioraram a catástrofe humanitária e causaram dor aos civis, além de prejudicar as relações internacionais.
O exército sírio afirmou neste sábado que o bombardeio lançado pelos Estados Unidos, França e Reino Unido feriu 3 civis na província de Homs. Em um discurso televisionado, o porta-voz do Comando-Geral do Exército Sírio, Ali Mayhoub, disse que alguns mísseis que estavam indo para uma posição militar perto de Homs foram desviados de sua trajetória e a explosão de um deles feriu 3 civis. O ministro das Relações Exteriores da Síria disse hoje que os ataques aéreos sobre o governo não vão mudar a situação no país. O ministro Ayman Susan conversou com jornalistas e foi direto. Não compreendemos sua raiva, entendemos sua fúria e entendemos suas frustrações. Só que o que eles fizeram não vai alterar esta realidade, disse o ministro se referindo aos ataques americanos. Ele disse ainda que o fim dessa sexta-feira vai entrar para a história. Eu acho que o dia em que a Síria foi agredida será um dia importante para a história do relacionamento internacional. Esse ataque significa o começo do fim do sistema internacional unipolar. Perguntado se as forças sírias são capazes de defender o país, Ayman Susa destacou que o exército de seu país tem qualificações. O que aconteceu ontem e o que aconteceu antes, há algumas semanas, mostrou que o exército ainda tem muita força para defender a Síria, proteger as fronteiras e proteger o seu povo. Os ataques à Síria também foram assunto na reunião de chefes de Estado na Cúpula das Américas. Na reunião que acontece no Peru, o presidente Donald Trump foi representado pelo vice-presidente Mike Pence. A reunião da Cúpula das Américas foi ofuscada pela decisão dos ataques militares ordenados por Washington contra a Síria. Esse foi o assunto mais comentado e discutido pelos líderes neste sábado. Só depois dos bombardeios, os líderes conseguiram entender a ausência de Donald Trump. O presidente americano cancelou sua participação na cúpula para se concentrar na Síria e enviou o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, para representá-lo. Como você pôde acompanhar, fizemos um resumo do ataque e o posicionamento dos países envolvidos. Mas qual é o posicionamento da igreja neste conflito e de tamanhas confusões e informações? O Papa Francisco demonstra constantemente a sua preocupação e orações sobre a possibilidade deste conflito. As 2 últimas vezes que o Papa se manifestou foram no Domingo da Misericórdia e o Domingo de Páscoa. O Papa Francisco caracteriza a Síria como uma região amada e martirizada. Nos últimos domingos, em sua oração especial Urbi et Orbi, deste tempo pascal, fez questão de realizar breves resumos dos acontecimentos na região e expressar suas orações. No último domingo, dia 8 de abril, dia da Misericórdia, o Papa Francisco afirmou que não existe guerra boa ou má, e nada pode justificar o uso de instrumentos de extermínio contra pessoas indefesas. Rezemos para que os líderes políticos e militares escolham outro caminho, o da negociação, o único que pode levar a uma paz que não seja a da morte e da destruição, afirmou o Papa. Já no último domingo de Páscoa, dia 1º de abril, o Papa Francisco fez novo apelo: que a luz do Cristo ressuscitado ilumine as consequências de todos os responsáveis políticos e militares, para que coloquem fim imediatamente ao extermínio em andamento, respeitando o direito humanitário e facilitando o acesso das ajudas humanitárias aos nossos irmãos e irmãs que têm necessidades urgentes, e assegurando condições adequadas para o retorno dos deslocados. Todos os apelos do Papa, infelizmente, não surgiram efeito. A igreja sempre opta pelo caminho do diálogo e da paz. Não existe num conflito, numa guerra ou numa discussão o que sai vencedor. Existe sim as vítimas, e são elas que merecem um olhar mais atento, mais misericordioso. Salta os olhos a informação de uma guerra que se inicia, mas esquecemos dos conflitos presentes, até mesmo em nossa própria casa. Rezemos sim pela Síria, rezemos pela população, vítimas de interesses econômicos e políticos, mortos inocentes, mas vigiemos a nossa casa. Sejamos defensores da paz, do diálogo e do respeito. Sem oração, não conquistamos o equilíbrio necessário para esses 3 pontos. E aqui está o papel da Canção Nova. Sabemos que ao levar a palavra de Deus, a verdade até você,
Estamos promovendo a paz, o diálogo e o respeito. Com certeza o Papa Francisco vai se pronunciar amanhã, domingo. E aqui na Canção Nova você vai acompanhar mais informações deste apelo pela paz na Síria. Estamos aguardando também um pronunciamento da igreja local síria e que, devido ao fuso horário, lá já é à noite, esperamos que amanhã, então, possamos trazer até você essas informações. Acompanhe a nossa programação e rezemos para que este conflito se encerre o quanto antes. Até amanhã em nossa programação, às 10h30 da manhã, aqui pela TV Canção Nova e também pelo nosso site, noticias.cançãonova.com. Um grande abraço para você.